Graça e paz do Senhor Jesus sobre cada um daqueles que na presença ou buscando a presença do Senhor. Quando eu me ajoelhei aqui antes e começar a orar para que Deus me desse graça para esse momento, a semana do caráter de Deus, que as pessoas busquem ser aquilo que o meu filho ensinou em Mateus, quando no capítulo 5 diz a nossa Bíblia, ou a sua Bíblia, que o Senhor disse: sede perfeitos, como o vosso Pai, que é perfeito e mora no céu, no capítulo 5, versículo de número 48. Quando Jesus disse: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Baseado nesse texto, nós temos certeza que se alguma coisa não andar bem na nossa vida, não será responsável por ela a concorrência, a desigualdade social, a economia sem sobriedade, um governo corrupto, o clima, os demônios invisíveis. A primeira razão, se alguma coisa não for bem conosco, é porque o caráter de Deus em nós, ele não está como deveria estar. E Deus é assim. Está escrito em Jeremias 18:10. Quando eu lhe disser alguma coisa, quando eu lhe prometer um bem que farei. Quando fazer um juramento, uma promessa de abençoar a sua vida. Mas tu pecares contra mim, eu me arrependerei do bem que havia lhe dito e lhe trarei o mal. Olha que interessante. Então, as promessas de Deus continuam vivas. Jesus disse para mim, como Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Como segundo Crônica 16:9 está tão em eminência. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra procurando aqueles que têm um coração puro e reto para que Ele possa abençoar. E eu sempre digo, nós não somos abençoados porque ganhamos bem, ou porque a saúde vai bem, porque moramos bem. Nós vamos bem quando nós estamos com o caráter de Deus, a presença de Deus inserida em nós. E no caráter do Senhor é a humildade, a simplicidade. O caráter do Senhor é a justa, a santidade. E nós ouvimos no Salmo 5 de Davi, no verso 3 e 4, que no Senhor não cabe o mal. No Senhor não há injustiça, no Senhor não há tolerância com o mal. Então, eu quero ler a história, aliás, 3 versículos sobre o filho pródigo que diz assim: e tornando em si aquele filho, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei de volta ter com meu pai. E vou dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e pequei perante ti. Pai, já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. O pai o vê de longe voltando para casa quebrado, falido, mas enriquecido. Pela primeira vez, o filho de fato absorve a herança do pai, o caráter do pai. Ele havia levado para uma vida de aventura todo o dinheiro que cabia a ele.
não era herança do pai. Era tesouros que tinha o cofre do pai, mas não herança do pai. Herança do Pai, do Filho e do Espírito Santo não é ouro e nem prata. Por isso que quando nós nos convertemos, não nos é dada uma mala de ouro e prata, de diamantes ou rubis. É nos dada a oportunidade de receber a sua presença, o seu caráter e nos tornarmos pessoas diferentes. Aquele filho gasta tudo e na fome ele percebe que não há nenhum melhor amigo do que o pai. Eu não sei porque a Bíblia não disse mãe, mas a mãe devia estar presente. Mas o pai marcava muito a vida daquele jovem. O pai com certeza era um bom exemplo para a esposa, para a mãe. Então a Bíblia esconde a mãe, mas ela está aqui com certeza. Ele não teria vindo ao mundo sem uma boa mãe. Interessante é que há dentro dele uma riqueza que ele nunca havia usado, o caráter. Era aventureiro, um jovem responsável, mas havia uma semente viva. Tudo que ele tinha visto ao longo da vida do pai. Muitas das vezes deve ter ido dormir, deve ter passado seus finais de semana pensando, como é que papai é assim? Como o papai é tão perfeito assim? Então ele volta. Pelos olhos humanos vem um jovem miserável. Pobre, quebrado, falido, mal cheiroso, de tanto cuidar de porcos. Mas enriquecido, porque a vida lhe ensinou que o caráter é melhor do que os títulos e melhor do que o próprio dinheiro e sucesso. Então ele disse, pai, não sou digno de ser chamado mais o teu filho. Me trata como um dos seus trabalhadores. Caráter. Dizer Deus. Me trata como um dos seus trabalhadores quer dizer, deixa eu fazer a tua obra. Deixa eu trabalhar para o Senhor. Deixa que a minha vida seja voltada em tudo que eu sonhar, em tudo que eu projetar, seja para glorificar o teu nome, Pai. Então, sai pobre, cheio de dinheiro, mas volta sem dinheiro, mas muito rico, porque coloca em ação o seu caráter. Senhor meu Deus e nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui falando com o Senhor. Obrigado pelo propósito da oração desta semana. Buscar o caráter do Senhor é o que nós precisamos, Pai. Porque a Bíblia disse que quando esse filho volta, o filho pródigo, a Bíblia diz que o pai, ao vê-lo de longe, corre em direção a ele e o abraça. E nada daquilo que ele devia dizer com os lábios, na verdade, o pai permitiu que falasse, porque no coração do filho estava linkado no pai, porque o pai que é pai sabe exatamente o filho que tem. E o Senhor, o nosso Pai Celestial, sabe os filhos que tem, o que temos para te oferecer. Se são apenas palavras evasivas, ou se são palavras sinceras. Se as palavras são verdadeiras e sinceras, se o nosso sentimento é sincero, o Senhor já leu tudo que está no nosso coração. Queria eu estar orando pela autoestima, ao qual o seu Espírito havia me dado já este propósito. E assim como citamos o exemplo de Jeremias 18:10, alguma coisa fez com que o Senhor adiasse a autoestima, para que primeiro buscasse o
o seu caráter. Porque a autoestima ser o teu caráter nos leva à arrogância, à prepotência, ao presuncismo, ao orgulho, à vaidade de considerarmos poderosos, de aplaudirmos a nossa vitória e acharmos autossuficientes, embora pronunciemos o nome do Senhor, mas do coração pronunciamos, na verdade, o nosso próprio nome. Obrigado, meu Deus, por me fazer entender. Já de joelho, orando, o Senhor pediu que mudasse para a busca do caráter. Imediatamente me levou para Mateus 5,48 e Lucas, capítulo de número 15. Em 2 minutos foi o necessário para que eu entendesse, Pai, a Tua vontade para todos nós. Está aqui, meu Deus, à minha frente, esse pacote com todos os nomes, com pedidos de oração. Está representado todas as pessoas que têm enviado os seus pedidos, os seus apelos. Estão aqui, meu Pai, incluso famílias. E é verdade, Pai, nós precisamos de mais presença, de mais caráter, de servir o Senhor com toda a integridade, limpando o nosso coração de vaidades, de sonhos megalomaníacos, de desejos de carne, desejos inescrupulosos, desejos obscuros. Precisamos sim, Pai, do Teu caráter. Viver na mais profunda sinceridade, verdade, fidelidade e lealdade com o Senhor. Porque tudo nos irá bem se fizermos assim. Obrigado, Deus, por ainda ter esperança em nós. Obrigado, meu Pai, por não desistir de nós. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo, por ver que ainda há uma semente dentro de nós. Porque como filho pródigo, nós queremos voltar à Tua presença, ricos do caráter. O Senhor sabe a necessidade de cada um, de trabalho, emprego, de salário, das condições financeiras para a dignidade. Tu sabes, Pai. Mas é nós que esquecemos que falta-nos os propósitos reais, divinos e de fato que importa diante do Senhor na oração que nós fazemos, Pai. Jesus Cristo, nos ajude a nos importar mais com as coisas do Senhor. Ajuda-nos, Jesus Cristo, a importar mais com as coisas do Teu Espírito. Ajude-nos a honrar mais ao Pai que nos deu a Ti naquela cruz. Ó Jesus, nome sobre todo nome, santo e digno Jesus. Perdoa-nos se pelo meio do caminho nos perdemos. Se perdemos no meio do caminho, porque fizemos tantos projetos e planos, nos deixamos ser influenciados pelo mundo das comunicações, dos marketings,
dos glamoures da vida, em algum momento nos perdemos. Perdoa-nos, Jesus Cristo. Se dissermos que não temos pecado, nos fazemos pecador. Então ajuda-nos, Jesus. Ajude-nos a voltar a essa prioridade, porque tenho certeza que milagres irão acontecer. Porque a Bíblia disse, e nós lemos o texto que o Senhor disse, não buscai-vos pelos milagres e sinais, mas pelo pão que vos fartardes. Então, Jesus, está claro que mesmo antes que procurasse o Senhor, os milagres já haviam acontecido. Mesmo antes de se converterem, os milagres já tinham acontecido. Mas o Senhor estava indignado, Jesus, e o que o Senhor queria era que não buscasse o Senhor pelas provisões, que as pessoas não estivessem te seguindo pelos benefícios físicos, materiais. O Senhor estava indignado, Jesus. Mas já havia feito milagres e continuaria. A Bíblia diz que os milagres continuaram. Da mesma forma que as pessoas continuavam, da mesma forma, buscando o Senhor. Pelo mesmo motivo que te indignou, Jesus. E quantas pessoas estão sofrendo, vivendo escravos de depressões, de angústias, de brigas, de tristezas, estão vivendo um mundo, meu Deus, completamente na contramão ou avesso de tudo que fora criado. Mas se todos nós voltarmos, principalmente os que estão buscando ao Senhor, pelas priores do reino, veremos não apenas que os milagres continuarão, voltarão a acontecer, mas o seu coração, Jesus, não estará indignado mais e nos chamará de servos fiéis. Irmãos amados, filhos queridos do Pai, vem, Jesus, perdoa todos nós, perdoa aonde fomos que começamos o erro. Como disseste à tua igreja no Apocalipse, lembrastes de onde caístes, e dali recomece a nova vida. Quem sabe já esquecemos de tantas falhas, tantas escolhas erradas. Já não lembramos mais aonde caímos, porque foi tanto tropeço. Meu Senhor Jesus, a começar pela minha vida, eis aqui, Jesus, a minha indignação contra mim mesmo, disse o próprio Jó, me abomino no pó e na cinza. A humildade de Jó esteja sobre nós. Jó busca o caráter. Eu me abomino no pó e na cinza, Deus. Porque não posso nem me comparar ao Jó. Meu Deus, traga a nós esse caráter do filho pródigo. Caráter de Jó. Pecamos contra ti. Pecamos, Pai, contra os céus e contra ti, papai. Pecamos contra os princípios, contra aquilo que nós um dia professamos e confessamos te amar. Esquecemos muitas das vezes, quando estamos entretidos naquilo que nos interessa.
Pai, os meses vão se passando e ainda estamos aqui. Não sabemos de qual modo iremos partir. Só sabemos que não viveremos para sempre aqui. E que bom, se o dia que o Senhor nos levar, tivermos em dia com caráter, estivermos em dia, valorizando os princípios da Tua palavra. Perdoa, Pai, e unja do tampo da cabeça a planta dos pés, cada um de nós. E eu sei que, assim sendo, as aflições irão embora, as depressões irão embora. As pessoas dependentes de remédios de autocontrole poderão ter a alta e os seus médicos, os seus psicanalistas, psicólogos, etc., irão apenas confirmar que tudo foi sanado. Meu Deus e meu Pai, ajude-nos a confundir a ciência, a confundir a lógica, a confundir o próprio mercado, as suas regras e as suas previsões. Tendo o Senhor 100% inserido no nosso caráter. Tira o que não presta de nós e coloca sobre nós tudo aquilo que é valioso e tudo aquilo que é santo. Ajuda-nos a começar esta semana comercial, porque já começamos a semana, domingo é o primeiro dia da semana, já acabou o domingo, Pai. Que começamos a semana, venhamos começar, iniciar esta semana, revendo todo o tempo, como disse Davi, que não esqueçamos do Salmo 5, verso 3 e 4. Pela manhã, acordando nós, oremos ao Senhor e vigiemos, como disse Davi, durante todo o dia, para que o mal não venha sobre nós, porque no Senhor não há mal e o Senhor não compactua com o mal. Muito obrigado, ó Espírito Santo, por ter trago a nós a revelação exata do texto, a revelação exata do propósito da busca. Ó Espírito Santo, obrigado pelo seu trabalho, o seu papel dentro de nós. Como está no capítulo 1 de Éfeso, que o Senhor veio para ser o penhor, se tornou o penhor, a segurança de que nós poderíamos manter uma vida no caráter do Pai, do Filho e do seu caráter, e assim sermos confirmados no livro da vida, o livro da salvação, da vida eterna. Tire de nossos lábios as abominações, as palavras imundas, as palavras contradizentes, as palavras malcriadas, as palavras sujas, escabrosas. Tire de nós palavras de murmuração, de blasfêmia, de falso testemunho, de calúnia, de mentira. Tire dos nossos lábios, Espírito Santo, tudo que não produz vida, mas produz morte em nossa própria alma. Ó Espírito Santo, tire das pessoas essa autossuficiência que faz com que cada um interprete o mundo espiritual da forma que bem entende. E isso vai matando as pessoas até que elas se sentem insensível à palavra, se sentem insensível a qualquer exortação, a qualquer alerta, a qualquer palavra de juízo, de justiça do Senhor. Porque a insensibilidade já faz parte como veste da pessoa, Senhor. Então eu peço ao Senhor, em o nome de Cristo Jesus, eu te peço, Espírito Santo,
não nos deixe, em nenhum momento desta semana, seguirmos o nosso próprio eu, o nosso coração falho. Roga ao Pai, Espírito Santo, roga a Jesus Cristo, roga ao Pai, que nós sejamos uma geração inclusas em Ezequiel 36, 26. A geração que recebe um novo coração e um novo espírito para obedecer os seus mandamentos, a sua palavra, para andar nos seus propósitos, para te adorar, para te louvar como verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Santíssima Trindade. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe.